E essa semana nós vamos dar continuidade à palavra da semana passada. E o tema é guerreira. Amém? Então nós vamos dar continuidade àquilo. Isso é uma verdade e uma visão que precisa realmente penetrar nos nossos corações. Precisa essa palavra entrar e se tornar a nossa visão e que influencie a nossa vida e a nossa prática. Amém? Essa visão de que nós estamos na igreja e essa igreja ela é tanto a noiva como a guerreira. E por que ela precisa ser a guerreira? Nosso Senhor precisa abrir os nossos olhos que nós estamos numa luta espiritual. Nós estamos no meio de uma guerra. Amém? Existe uma guerra, nós estamos no meio dela. Talvez para muitos está desapercebida, muitos não percebem, muitos não se dão conta, mas o Senhor quer nos abrir os olhos, nos mostrar essa guerra que está sendo travada e nós somos uma parte fundamental dessa guerra. Amém? A vitória depende de nós. Amém? Talvez você vai dizer, não, a vitória depende do Senhor. Eu quero dizer para você que essa não é toda a verdade. A vitória depende de nós. Amém? Depende do Senhor? Sim, depende de nós. Mas o Senhor não vai vencê-la sozinho. Ele precisa da cooperação da sua noiva. Talvez isso seja forte, mas a gente precisa assimilar. E além de assimilar, tendo assimilado, nós precisamos nos engajar nessa luta. Amém? Se vocês lembram, né, semana passada, um dos versículos base que nós usamos, que o Senhor falou conosco, foi o Salmo 2. Lembra lá? Salmo 2. Vamos dar uma breve repassada aqui. Salmo 2 diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os gentios, aqueles que não são do povo de Deus, o mundo, podemos resumir aqui o mundo, tá? Os povos, as nações, eles imaginam coisas vãs. Os reis da terra, os reis dos povos, as autoridades, os príncipes, conspiram contra o Senhor. O que é isso? Rebelião. O mundo se rebela, o mundo se levanta contra Deus. Eles não querem aceitar o reinado de Cristo. Eles não querem aceitar a soberania de Deus. Por isso eles se levantam contra Deus, contra o Senhor e contra o seu ungido. O ungido aqui é Cristo. Ele é o ungido desde a eternidade. Ele foi ungido aqui na terra para cumprir uma missão e ele foi ungido na sua ascensão. E quando ele foi ungido, ele foi entronizado e feito Senhor e Cristo. Ele é Senhor. Ele é o soberano. Ele é o que manda. Aleluia! E todos devem se render a Ele. Todos devem se submeter a Ele. E toda língua deve reconhecer e confessar que Jesus é o Senhor. Ele foi feito Senhor e Cristo. A palavra Cristo é ungido. Amém? Mas aqui fala que os povos, eles se levantam contra. Eles querem sacudir, né? Ela fala, versículo 3. Rompamos os seus laços. Sacudamos de nós as suas algemas. O mundo, ele considera que Deus os algemou. Eles consideram que Deus os prendeu. Por quê? Porque o soberano, o rei, os restringiu. Deus, ele restringe o homem. Imagine se o homem não tivesse restrições. Imagine se o homem não precisasse
dormir. Dormindo já peca tudo que peca. Imagina se o homem não precisasse dormir. Na verdade, os homens para pecar não dormem, né? Eles querem passar noites em claro. Não quer pecar de dia, quer pecar de noite, né? Então, o mundo, ele quer se levantar, ele quer sacudir Deus. Deus, você não está nos deixando ser felizes. Então, todas as coisas que acontecem, também Deus permite muitas situações, muitas limitações para o homem, até mesmo as enfermidades são limitadores de Deus, para que o homem não continue nessa vida de rebeldia e de pecado. Então o homem quer se livrar disso. E outra coisa, as leis determinadas por Deus, os mandamentos de Deus e até mesmo as leis humanas que são baseadas nos mandamentos de Deus, as pessoas, o mundo quer tirar essas algemas. Porque é o mistério da iniquidade. Eles querem fazer o que querem. Eles querem se rebelar contra Deus. Mas, então, esse início do Salmo 2, e Salmo 2 é um salmo profético, que mostra esta condição, né, essa situação do homem, da humanidade se rebelando contra o Senhor. Eu não vou, né, desenvolver mais o Salmo 2, porque nós já vimos semana passada. Eu estou só aqui fazendo essa base para nós continuarmos. Mas nós precisamos ter em mente isso, que o mundo, ele está se rebelando. Na verdade, por que o mundo se rebela contra Deus? É porque eles são instigados. A humanidade foi envenenada pelo maligno, por Satanás. Ele é o rebelde e ele incita, ele provoca as pessoas a se rebelarem contra Deus. Por quê? Porque ele é o rebelde. Ele não quer se sujeitar a Deus e ele quer levar toda a humanidade junto com ele para se rebelar contra Deus. Por isso a gente entende que quando Deus criou o homem, já na criação, Deus mostra o propósito de ter criado você e eu. E quando ele criou você e eu, quando ele criou o homem, ele disse algumas coisas que nós precisamos notar. Passamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, mas Deus dá uma comissão para esse homem. Na verdade, dá duas comissões. Fala para ele, multiplique e tenha domínio. Quando Deus falou para o homem, se multiplique, Deus estava com a seguinte intenção. Esse homem, ele vai receber a minha vida e ele vai encher a terra da minha expressão. Ok? Mas quando Deus disse, tenha domínio, o que Deus estava dizendo? Sujeite. Governe. Você, ser humano, será o meu instrumento para sujeitar o diabo. Para sujeitar Satanás e os seus anjos. E os demônios. Você vai governar sobre essa terra. Quando Deus disse, você vai ter domínio sobre as aves, sobre os peixes e sobre os animais que rastejam pela terra, Deus não estava colocando o homem somente para que ele fosse um cuidador do zoológico. Entendem? Deus não queria dizer, não, eu vou criar um homem para ele cuidar das aves, ele cuidar dos animais, e para ele ficar fazendo piscicultura. Não, quer dizer, Deus não era isso. O que Deus estava dizendo era, você vai governar sobre as potestades que estão nos ares, representado pelas aves. Você vai governar sobre os peixes do mar, porque ali estão os demônios.
E você vai governar sobre os animais que se arrastam, que representa o próprio diabo. Então, quando Deus disse tenha domínio, Deus estava dizendo: estabeleça o meu reinado sobre a terra. Eu vou reinar a terra e vou controlar o rebelde. Amém? Mas, na verdade, o que aconteceu foi que o homem, ele se uniu ao rebelde. E a humanidade também se rebelou contra Deus, e essa humanidade quer se safar, eles querem se livrar de Deus. Esse é o quadro. E nesse quadro, nessa guerra, é que nós estamos inseridos. Então, o próprio Senhor Jesus veio como um homem. E ele se sujeitou a Deus. Ele se humilhou. Ele se esvaziou. Ele foi obediente a Deus até a morte. Por isso, ele foi feito Senhor e Cristo. Ele se humilhou e por isso Deus o exaltou e o colocou acima de todo nome. Por isso, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. E agora começa esse reinado do Filho. E é muito, muito rico. Agora nós vamos linkar aqui, tá certo? Esse Salmo 2, que descreve parte daquilo que nós falamos. Veja lá o versículo 8. Salmo 2, 8. O que o pai fala para o filho? Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, o que Deus falou para o filho? O pai falou para o filho: me pede e eu vou te dar as nações. É interessante isso, porque não fala que o filho ele vai conquistar as nações, mas fala para ele pedir. E o pai disse que vai dar para o filho as nações. Quer dizer, ele vai governar sobre as nações. Por isso é muito significativo quando a gente diz que Cristo é o meu rei. Quer dizer, eu estou debaixo do governo de Cristo. Amém? E fala mais, versículo 9: com vara de ferro as regerá. Muito bem. Aqui, esse versículo, então, o pai falou para o filho: pede. Salmo 110. O Salmo 110, versículo 1, diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Irmãos, isso aqui é outro versículo profético. Olha só, o Senhor, Jeová, o Pai, ele diz ao meu Senhor. Quem é esse Senhor? Esse segundo Senhor é o Filho. E o que o pai fala para o filho? Algo parecido com o Salmo 2. Fala: senta aqui, fica aqui na minha direita, que eu vou pôr os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então o que nós percebemos? Que não é o próprio filho em si que vai fazer isso. Mas o pai vai fazer isso para o filho.
E como que o pai vai fazer isso para o filho? Através da sua noiva. Amém! O pai vai entregar o reinado para o filho através da noiva. Através do seu povo, que é a igreja. Então, a igreja, ela é a casa de Deus, a igreja é a família de Deus, e é maravilhoso nós vivermos na igreja, estarmos na igreja, como família de Deus, como corpo de Cristo, que tem aspectos maravilhosos. Nós somos um novo homem, nós somos a obra-prima de Deus, mas a igreja, ela é também a noiva e a guerreira. E como guerreira, essa noiva vai entregar o reino para o filho. É ela que vai fazer isso. Amém? Que responsabilidade, né, irmã Chile? É isso aí. Irmãos, irmãs, que o Senhor realmente abra os nossos olhos. Às vezes a gente tá assim, não, Jesus vai fazer. A gente fala muito, né, dentro da nossa cultura brasileira, católica, né? É muito assim, se Deus quiser. Não é assim? Se Deus quiser. Né? Até o Zé Roberto estava contando aqui da tia dele, 80 e quantos anos? 88 anos, né? E ela tem de vez em quando uma isquemia, quê? Isquemia temporária? Isquemia transitória. Quando ela tem aquela isquemia transitória, né? Não tem a circulação de sangue no cérebro e tal, e ela fica assim, fora do ar, né? Não reconhece nada, não reconhece ninguém, né? E tal. Esperamos a gente não chegar nessa etapa aí, né? Mas aí, quando ela tem isso, né? Diz que a última vez, ela não reconhecia ninguém, não via ninguém, estava assim. E ela falava uma coisa: se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Você vê como é uma coisa muito, muito forte, né? Até na nossa cultura, sabe? A gente deixa para Deus. Deus vai fazer. E com isso a gente se exime da nossa responsabilidade dentro do plano e do propósito de Deus. Então, irmãos, o Senhor quer abrir os nossos olhos e está nos chamando para a responsabilidade. Amém? O Senhor quer fazer e Ele vai fazer através de nós. Então aqui, o Pai está prometendo que Ele vai, né? Fica aqui do meu lado e eu vou colocar os inimigos debaixo dos seus pés. E aí Ele mostra como que Ele vai fazer isso. Tá? O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Muito bem, nós vamos entrar logo no versículo 3, mas vamos mostrar como é essa noiva guerreira. O primeiro versículo que nós lemos hoje foi Apocalipse capítulo 19, é isso? Apocalipse capítulo 19, versículo 14, né? Ok, é isso mesmo? Espera um pouquinho. Não, nós lemos Apocalipse 19, a partir do versículo 6, tá certo? E aí, o versículo 7, ele diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Chegou as bodas do Cordeiro. Esse é o casamento de Cristo e a igreja. O noivo e a noiva. Amém? E, irmãos, é o desejo do nosso coração e por isso nós estamos aqui. Estamos aqui vivendo a vida da igreja. Estamos aqui nos reunindo todas as semanas. Estamos diariamente buscando o Senhor. Estamos diariamente preocupados com os irmãos, encorajando os irmãos, encorajando as irmãs, encorajando uns aos outros,
para sermos vencedores. E para sermos parte dessas bodas do Cordeiro, para sermos vencedores e nos encontrarmos com o Senhor. E aqui diz que são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, o que ela fez? A si mesma. Estão entendendo? Ela vai, Senhor, me prepare. Sim, tem a parte de Deus, mas tem a nossa parte. E a nossa parte, e aqui está bem claro, a si mesma já se ataviou. Bordar a nossa vestidura é nossa responsabilidade. Irmãos e irmãs, deitados em berço esplêndido, não vai acontecer nada. Se nós só ficarmos no sofá, não vai acontecer nada. É nossa responsabilidade ataviar esse vestido. E o versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Ora, no versículo 7 diz, ela mesma se ataviou. Mas no 8 fala que foi dado. Está vendo? Aí mostra os dois lados. Eu coopero, Deus efetua. Eu creio, Deus faz o milagre. Essa dupla anda junto. Amém? Eu tenho que pôr o meu pé na água. Deus faz abrir o rio. Amém? Então, essa é a maravilha de Deus. Deus vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Se nós não cooperarmos, nada vai acontecer. Então, a si mesma se ataviou, e aí foi dado vestir-se de linho finíssimo. E o que é o linho finíssimo? O versículo diz, são os atos de justiça dos santos. Cada vez que nós fazemos atos de justiça, estamos bordando a nossa vestidura para estarmos prontos para nos encontrar com o Senhor. E aqui, então, é uma noiva, certo? Uma noiva vestida. Olha só, continuando, o que diz o versículo 14? Ok, versículo 13 e 14, tá? Porque vocês lembram que lá no Salmo 110 falou que o Senhor ia enviar de Sião o cetro? Ele ia enviar de Sião um cetro, né? E olha aqui, ó. No versículo 13 diz, está vestido, esse é o Senhor, né? Com um manto tinto de sangue. Ok, vamos, tem que ler o versículo 11 rapidinho. Vi o céu aberto. Porque aquela Sião não é Sião terrenal. Isso representa os céus. Então no versículo 11 fala, vi o céu aberto. E o que ele viu no céu? Um cavalo branco. E o seu cavaleiro, que é o próprio Jesus. Muito bem. Avançando agora para o versículo 13. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Versículo 14. Seguiam-no. Quem segue o Senhor vindo lá dos céus? Amém. Os exércitos que há no céu. Exércitos que há no céu. Como? Montando cavalos brancos. Amém? E vestido do quê? Com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Qual era a roupa da noiva? Isso, vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro. Qual é o uniforme do exército? Vestiduras de linho
finíssimo, branco e puro. O vestido é o uniforme. Amém? O uniforme é o vestido. A noiva é a guerreira. A guerreira é a noiva. Quando nós estamos bordando a nossa vestidura de noiva, na verdade nós estamos preparando o nosso uniforme para acompanhar Jesus na guerra final. Por isso, a noiva é a guerreira. Nós somos noiva, nós somos um exército. Eu acho que a cena seria uma noiva de branco, né? Lutando Kung Fu, né? Acho que a cena é essa, né? É uma noiva, mas é uma noiva que se você bobear, né? Ela sabe dar uns golpes, né? Não é uma noiva dodói, entendeu? Não é noiva dodói. É uma noiva que luta karatê, judoca, agora a gente tá vendo a Olimpíada aí, né? Luta, é uma noiva guerreira. É uma noiva que está uniformizada. Uma noiva que sabe derrotar o inimigo. Amém. Vamos para Efésios, capítulo 6. Amém. Efésios, capítulo 6. Versículo 10. A gente sabe, né? Vocês lembram? Efésios 5 fala da noiva. O livro de Efésios é um livro que fala sobre a igreja. Do início ao fim, Efésios é o livro que mais revela a igreja, né? Fala da igreja como a casa de Deus, a família de Deus, o novo homem, o corpo de Cristo, né? Mostra a igreja como a noiva. E termina Efésios falando da guerreira. E no versículo 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que tal nós declararmos isso? Quanto ao mais, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fala para quem está do seu lado, se vê na sua casa alguém do seu lado, fala para ele. Amém. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós tomamos isso de maneira individual. Não é isso? Seja forte, fortalecido no Senhor. Só que se a gente entender o livro de Efésios, isso aqui não é uma palavra individual. Inclusive, não é nem fortalecido, é fortalecidos. Isso aqui é uma palavra para a igreja. A igreja precisa ser forte. Nós estamos numa guerra. Mas infelizmente, às vezes a gente sente que a igreja está indo para a guerra de chinela havaiana. Estamos na guerra com chinela havaiana. Nós precisamos tomar consciência de que estamos numa guerra de verdade. Versículo 11 diz: revesti-vos de
toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui, quando fala disso, por um lado a gente, claro, teme, a gente não gosta, né? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha medo de dormir sozinho, medo do escuro, tinha medo que o diabo aparecesse, né? Eu acho que todo mundo tem medo do diabo, né? Pode acontecer alguma coisa, vai aparecer e tal. Né? Nós que somos filhos de Deus, não precisamos ter medo do diabo. Inclusive a Bíblia diz, resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Por um acaso, se ele aparecer por aí, fica firme, hein? Pode bater o pé, vai em nome de Jesus, pode ir embora, né? Mas aqui não está se falando de uma luta pessoal, entendeu? Aqui está falando do exército, está falando da guerreira. Quando fala, essa armadura não é uma armadura individual. A gente sempre pensa, não, eu tenho que pôr o capacete para proteger a minha mente, eu tenho que pôr a couraça para proteger meu coração, eu tenho que estar cingido com o cinto, eu tenho que estar calçado com. Sim, nós aplicamos isso de maneira individual, mas aqui essa é uma armadura coletiva. Quer dizer o seguinte, a nossa proteção está na igreja. É a igreja que se reveste. Por isso a estratégia do diabo é o isolamento. A estratégia do diabo é te isolar. É nos separar. Numa guerra, se você perceber que está numa guerra, você sabe que você está protegido permanecendo no exército. Permanecendo junto com o batalhão. Nós somos o batalhão. Nós somos a armada, né? Nós somos juntos. Olha, gente, não pense que você pode ser um herói solitário. Não. Não pense que você é o Rambo espiritual. É só em filme, né? Só em filme. Schwarzenegger, né? Bom, isso é do nosso tempo, né? Agora já, né? O cara sozinho vem, né? As balas dele nunca acabam, nada acerta ele, né? E ele destrói todo um exército sozinho, né? Entendeu? Isso aí, ó, é fantasia. Isso é Hollywood. Na vida espiritual, sozinho, você está perdido. A nossa proteção está na igreja. A nossa proteção é permanecer no exército, no batalhão. Todo soldado sabe disso. Que ele vai para a guerra, se ele ficar sozinho, se ele se perder, ele está perdido. A nossa proteção é estarmos juntos. Amém? Essa guerra se ganha coletivamente. Amém? E tem mais, o versículo 12. E com isso nós vamos concluir a nossa comunhão hoje. Ou quase. Tá, depois desse quer falar mais um versículo, tá? Você me deixa? Muito bem. Porque aqui diz, o versículo 12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, isso não é tarefa para você sozinho. Essa é a tarefa para o exército. É a tarefa para a noiva guerreira.
A nossa luta não é contra essa. Com quem que é a nossa luta? Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quer dizer, essa é a nossa luta. A coisa é bem maior. Talvez a gente não tenha percebido, mas o Senhor precisa abrir os nossos olhos. Aí, mas o começo mostra algo interessante. A nossa luta não é contra sangue e carne. Então, nesse contexto aqui, o irmão Lee diz o seguinte: nós temos dois inimigos. Um fora de nós e um dentro de nós. Essa luta não é só contra o inimigo externo, objetivo, mas existe um outro inimigo interno, subjetivo. Nosso ego. Nossas dores, falta de perdão, nossas cicatrizes, nossa raiva, nossa inveja, nossos ciúmes. E isso nos leva a comparações, a competir um com o outro, a querer ser mais que o outro, a se medir pelos outros. Esse é o inimigo interno. E a salvação para esse inimigo interno é você viver a vida do corpo. Por mais difícil que seja, por mais desagradável que seja, nós precisamos viver a vida do corpo. Nós vamos viver unidos. Isso acaba com o nosso ego. Esse inimigo interno é vencido na vida coletiva. Nós temos um inimigo fora, é o diabo, é o demônio, são todas. Tem. A nossa luta também é lá. Mas também nós temos um inimigo interno. Veja só o que Paulo disse em Gálatas 5,15. Gálatas 5,15. Diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Sabe o que é isso? Paulo chamou os irmãos de canibais, né? Está comendo gente? Os irmãos não são nossos inimigos. Realmente nós precisamos ver cada irmão e cada irmã como parte de nós, que nós amamos, nós apreciamos, nós queremos. Esse inimigo interno também precisa ser atacado. E também nós estamos numa guerra externa, que é contra os principados, potestades. Agora você fala assim, como é que você vai lutar contra, né, o demônio, o diabo? Como é que é essa guerra? Irmãos, essa guerra não é uma guerra assim com espada, né, espadas, né, com metralhadora. Em todo lugar que nós introduzimos o reino, nós estamos ganhando terreno para o Senhor. Amém? Quando na nossa casa o Senhor reina, nós ganhamos uma batalha. Nós conquistamos uma terra para o Senhor. Amém? Toda vez que
nós também pregamos o evangelho, e aquela pessoa se sujeita a Cristo, é mais uma terra conquistada. É mais um domínio expandido. O Senhor está conquistando a terra através de nós. Amém? Da nossa boca precisa sair essa palavra. Agora sim, concluindo, o Salmo 110, versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Vamos ler juntos? Amém? Vamos lá? Apresentar-se-á Tenho certeza que vocês têm ouvido, né, as mensagens, têm acompanhado as mensagens do irmão Pedro Dong. Ele tem falado bastante sobre isso. Essa noite não dá tempo de a gente desenvolver mais coisas, mas eu só quero resgatar. Na verdade, existe uma versão que a gente entende melhor esse versículo, né, que é a King James, tá? Isso vai estar no alimento diário da próxima semana. Então, na próxima semana, nós vamos poder captar um pouco mais isso. Mas eu quero reforçar esse ponto. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Então, retomando lá o Salmo 110, né? O Senhor disse ao meu Senhor: senta aí à direita, que eu vou colocar os inimigos debaixo dos pés. E aqui o versículo 3, Deus mostra como. Como o pai vai entregar o reino para o filho. Através do povo dele. O teu povo se apresentará voluntariamente. Amém? Deus espera que você se apresente voluntariamente. Deus não te obriga a lutar essa guerra e fazer parte desse exército. Mas o que Deus espera? Uma apresentação voluntária. Não precisa chamar. Não precisa obrigar. Esse aqui é um serviço militar voluntário. Não é obrigatório. Você não precisa fazer o tiro de guerra, tá? Não é obrigatório. Eu lembro até quando eu tinha idade, quero ficar livre, né? Não, aqui não, aqui é voluntário. O que Deus espera de nós é voluntário. Irmãos, eu acho que é muito ruim, é mesmo triste, a gente ter que estar implorando, ou pedindo, ou rogando para os irmãos. Irmãos, vamos servir. Irmãos, estão precisando de gente aqui, quem vem, quem pode? O que agrada ao Senhor é aquele que diz: irmão, onde posso servir? O que eu posso fazer? Eu quero alguma coisa para fazer. Não quero ser assim, estou fazendo nada. Onde é que eu entro aí? Como é que eu participo? Eu quero entrar no jogo. Quero ser parte, não quero ficar no banco. Quando vai para o banco, fica triste. Né? Hoje, no jogo do Brasil, lá, o Richarlison teve que ir para o banco, né? Mas não estava jogando tão bem.
O Brasil foi medalha de ouro, né? E aí, a hora que foi substituído, estava no fim do jogo já, mas a cara dele era uma cara de... Sem devagar. Aí os comentaristas falando, né? Tá bravo, não queria sair, né? Irmãos, para servir o Senhor, nós temos que ser assim. Eu não quero sair, não quero estar no banco, não. Eu quero servir. Como é que eu entro no jogo? Como é que eu faço parte desse exército? E aqui fala que essa é a beleza, essa é a maravilha, que o seu povo, nesse dia da batalha, se apresenta voluntariamente. E eles vão ser como o quê? Como o orvalho emergindo da aurora. São as gotas de orvalho que começam em abundância a emergir. Por quê? Porque a aurora está chegando. O que é a aurora? A aurora é que a volta do Senhor está próxima. Nós estamos vivendo agora um tempo escuro, o tempo das trevas. Cada vez está mais escuro. Mas isso significa que a volta do Senhor está próxima. O sol da justiça vai começar a raiar. Amém? E para aqueles que estiverem atentos, já vão começar a ver os primeiros raios de sol. Né? Existe a aurora astronômica, a aurora marítima, a aurora civil e o amanhecer. Depois a gente vai desenvolver mais isso. Mas nós precisamos ser aqueles que percebem que está começando a aurora astronômica. São os primeiros sinaizinhos que ninguém consegue ver, a não ser os experts. Aqueles que estão acordados. Opa! O Senhor está voltando. Vou me apresentar. Eu sou uma gota de orvalho. Eu vou me apresentar. Voluntariamente. Porque eu amo a volta do Senhor. Eu quero que Ele volte. Por isso eu quero cooperar com Ele. Mulheres gostam de receber flores. Né? É isso? Gosto. E elas querem que os seus maridos sejam, como é que chama? Perceptivos. Como é que é? Estejam atentos. Né? A mulher quer receber flor, mas ela não vai falar assim, né? Viu? Dá uma flor aí. Ó, passa na floricultura e me dá uma flor de presente. Não existe isso, não é? Na verdade, ela espera e aí ela fica triste quando o marido não percebe, né? Dia do aniversário de casamento. Nós homens somos tão descuidados, a gente não se toca, não lembra, né? Aí a mulher fica triste lá, né? Porque ela, às vezes, ela, né? Dá uns toques, né? Ela dá toque, né? É, porque tem marido desavisado. É isso mesmo, né, irmã? Então, mas ela não... Se ela falar, meu amor, viu? Hoje é o dia do nosso casamento, traz a flor. Nossa, isso aí né? Não tem graça nenhuma. Ela quer que ele tenha essa iniciativa. Irmãos, o Senhor espera de nós a iniciativa. E Ele está dando toques, hein? Está dando uns toques aí, tá? Entendeu? Vamos tomar iniciativa? Vamos nos apresentar? Aleluia. Irmãos, vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor Jesus. Amém.